O Benfica foi campeão português pela 38ª vez, tranquilo? A torcida do Benfica lotou o Estádio da Luz lá pra comemoração do título, que meio que tipo, era praticamente garantido que ia acontecer, né? Só um milagre que poderia evitar isso. E a festa tava muito bonita lá, o estádio inteirinho de vermelho, cara. Pensa só as arquibancadas absolutamente lotadas. E quando chegou no momento de o Benfica falar, pô, só depende de mim, se eu vencer sou campeão. Né, os caras não fizeram igual o Borussia Dortmund, não, pelo contrário, eles foram pra cima do Santa Clara, que é basicamente o escudo do Benfica com um outro escudo por volta, né? E meteram 3 a 0 com muita facilidade, construíram o placar ali de forma tranquila, de forma saborosa, de forma de boa, não deixando nenhum torcedor roendo unha, não. Os caras estavam em festa o tempo todo, né? E acabou sendo campeão com 87 pontos em 34 rodadas. E cara, comemoração do título lá na cidade de Lisboa, um negócio maluco, tá? Os caras completamente pirados, lotando as ruas aí, sinalizador vermelho, pô, a torcida completamente empolvorosa. Vale lembrar que os últimos 2 campeonatos foram vencidos aí por Sporting e depois Porto, né? E agora o Benfica volta a ganhar a taça, os jogadores tudo mamado já em cima do ônibus ali comemorando. Esse vídeo que eu tô mostrando pra quem tá vendo ao vivo, mal dá pra ver a rua de tanta fumaça de sinalizador que tem. Tá como se tivesse uma névoa gigantesca assim. Então parabéns pra torcida do Benfica, que, cara, é muito louco, né? O time já ganhou 38 vezes o Campeonato Nacional, mas mesmo assim ganha. E olha a comemoração dos caras, isso aqui significa muito, cara. A praça lá absolutamente abarrotada de benfiquistas, né? E por falar em saídas aí, cara, o Enzo Fernandes, que saiu daquela forma bem polêmica do Benfica, digamos assim, né? A torcida do Benfica ficou bem magoada com ele e tal. Ele não esqueceu o Benfica, postou lá nas redes sociais, né? Felicidades benfiquistas. Então o bicho querendo fazer uma média aí com os Ele é campeão, do né? Benfica. Ele é campeão também. O cara jogou metade do campeonato e é campeão. Inclusive, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso do Cancelo também. O Cancelo foi campeão 2 vezes Inclusive, de 2 ligas, diga. exatamente. Mas assim, um adendo sobre o Enzo é que ele fez falta nesse segundo semestre, tá? Assim, eu sei que a torcida do Benfica ficou pistola com ele, com razão. O Enzo, pra mim, fez uma cagada colossal, cara. Tipo, porra, espera a temporada acabar, irmão. Temporada acabar, se o Chelsea ia pra cima dele do mesmo jeito, se não fosse o Chelsea e outras equipes. O Enzo Fernandes é muito bom jogador. O que não ia faltar pra ele é proposta agora no verão, se ele ainda estivesse no Benfica. Aí poderia ter sido campeão certinho, jogando a temporada inteira, teria jogado o mata-mata da Champions pelo Benfica, teria se despedido de maneira mais digna com a torcida, mas não. Ele trocou isso tudo para passar 6 meses horríveis, tenebrosos, desgostosos no Chelsea. Que pense, cara. O Enzo, ele viveu uma primeira metade da temporada assim dos sonhos, jogando pra cacete no Benfica, campeão do mundo pela Argentina. Essa segunda metade foi uma coisa assim melancólica. Apesar do fato de que, tipo assim, geralmente tá todo mundo escrachando o Chelsea, mas dizendo, não, se tem alguém que se salva é o Enzo, né? Mas com certeza, mesmo que ele esteja jogando legal, num time que tá uma várzea como o Chelsea, realmente foi uma segunda metade de temporada muito ruim. Agora, um Ele camarada tem que... 10 anos de contrato com o Chelsea, tá? Tô ligado, né? É um negócio absurdo. Um camarada que tá com o espírito benfiquista no corpo é o David Neres. Pra quem tá vendo ao vivo, ele tá numa foto aqui comemorando, parece que tá possuído, né? E tava provocando ali os torcedores dos outros times, né? Provocando também, parece que o Otávio, Pedro Gonçalves. E dizendo as seguintes palavras: tirem as crianças da sala, beleza? Lá vem ele, David Neres, dizendo o seguinte na comemoração: chupem lagartos, chupem tripeiros. Né? Então tá aí o David Neres. Pô, é legal um cara vem de fora assim e se assume. E tipo, tem um comportamento assim. Provocador e talvez ofensivo um pouco, mas tipo assim, o que eu quero dizer é que é legal que o cara incorporou o espírito do benfiquista, né? Eu acho que o torcedor gosta muito de ver um jogador se identificando assim. Eu acho que o lagarto é referência ao dragão, né, do Porto. Sim, teve uma outra coisa que o David Neres postou no Instagram, né? Aí o Otávio do Porto respondeu lá, aí o Otávio deu uma retrucada na zoeira, né? Que ele falou: agora a gente tá empatado em títulos no Estádio da Luz, né? Ele deu uma porradinha de volta ali no David Neres. O David Neres foi zoar eles. O pessoal no chat tá dizendo que o tripeiros também é uma ofensa em relação aí ao Porto mesmo, tá? De qualquer maneira, cara, a gente teve umas falas dos técnicos lá dos times de Portugal que foram basicamente o seguinte, né? O Sérgio Conceição, técnico do Porto, disse que foi a equipe mais forte, foi a dele, né? O Porto merecia o título, segundo o Sérgio Conceição.
E aí o Roger Schmidt, técnico do Benfica, não deixou por menos, falou, é a opinião dele, eu não vi todos os jogos do Porto, mas vi os nossos, acho que jogamos muito bem. Além disso, né, somos a equipe que tem mais pontos, a que mais marcou gols e a que sofreu menos. E é a que merece ser campeã. Mas realmente, assim, né, é a melhor campanha disparado e, de fato, o Porto fez uma temporada bem interessante também. Mas acho que não tem como dizer que esse título não foi merecido, né? Ah, cara, esse negócio de merecimento no futebol é Tem uma isso também. discussão infinita, né? Por exemplo, você sempre pode voltar pro Tottenham de 2017. Tiveram menos derrotas, o melhor ataque, o caceta 4, e quem ganhou a Premier League foi o Chelsea. Assim, não adianta, cara. O que importa são os pontos. Você pode, às vezes, até jogar mais. O time jogou um futebol mais bonito, mais agradável. Mas se o outro faz mais pontos, irmão, um abraço. Quem tem que ser campeão é quem faz mais pontos. Não adianta você ficar com esse negócio de merecimento depois de ter perdido o campeonato, não. Exato. Também tivemos aí o despedimento, nossa. O Grimaldo se despedindo do Benfica, né? Com um vídeo emocionante aqui. O bicho se declarando, dizendo que o Benfica deixou uma marca nele. Foram 7 anos e meio, que ele fez parte da família e que ele é benfiquista, que ele ama o Benfica. Eu estou saindo do Benfica, mas o Benfica jamais sairá de mim. Disse o Grimaldo, belas palavras aí. Ele que já fechou com o Bayer Leverkusen com um contrato até 2027, exatamente. Parece que ele ficou muito interessado no projeto do Leverkusen com o Xabi Alonso, né? Isso é bem curioso também, o efeito Xabi Alonso já saindo das 4 linhas, né? Em relação ao campeonato em si, cara, o Porto também na última rodada venceu o seu jogo com tranquilidade, né? Foi um 3-0 pra cima do Vitória de Guimarães, inclusive com o PP brasileiro jogando muito bem, hein, cara? De repente merecia uma chancezinha na seleção. Eu vi a notícia hoje que ele ganhou o passaporte italiano. Eita, puxa. Daqui a pouco vai ser convocado, já que a Itália gosta de convocar brasileiro. Exatamente. O Taremi do Porto acabou sendo o goleador, né? O goleador da Liga Portugal aí, na temporada 22-23. Ele marcou 22 gols e é a segunda vez que ele é o artilheiro da competição, porque ele também tinha sido na temporada 19-20 e empatado naquela época com o Pizzi e com o nosso querido Carlos Vinícius da Pose, certo? E uma coisa que eu achei muito, cara, como torcedor neutro, tá? Obviamente os torcedores de Portugal não vão gostar disso, né? O cara sempre quer ver o seu time campeão, mas eu como torcedor neutro, fico muito feliz de ver isso aqui, cara. 3 campeões diferentes nos últimos 3 anos, né? Foi o Sporting do Rubem Amorim, foi o Porto do nosso querido Sérgio Conceição e agora o Benfica do nosso querido Roger Schmidt. Cara, essa variação, essa aqui, eu não sei, eu acho que com um embate tão em alto nível que os times, tipo assim, cada um pode ser campeão numa temporada sem ter nenhum favorito claríssimo, assim, só aumenta o nível do campeonato, né? Aumenta a competitividade, acho que é bom pra todo mundo. Isso aí tá se refletindo até nas competições europeias, né? Com os times chegando forte. A gente poderia ter tido times portugueses nas semifinais dessa Champions. Talvez numa realidade paralela só um pouquinho diferente, já teria, de repente, com um Porto ou um Benfica nas semis, né? Sim, sim, é muito melhor, cara. Assim, a gente costuma ver muito nos campeonatos europeus. É muito mais fácil lá na Europa você ter times dominando as ligas do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o maior campeão daqui do Brasil, se não me engano, é o Palmeiras, que tem, sei lá, 11 títulos ou 10, uma parada assim. Acho que a liga que mais se aproxima de ser parecida com isso é a França, né? Porque o maior campeão da França, ele tem 11 títulos da liguinha, que é o PSG. Mas, por exemplo, quando você vai para Portugal, o Benfica tem 38. E aí, acho que isso é um reflexo muito grande de que o Benfica tem 3 times que dominam a liga, né? Desde que ela existe, que é o Sporting, o Porto e o Benfica. Você vai para a Alemanha, você tem o Bayern com 33, na Espanha tem o Real Madrid com mais de 30 também e tal. Eu acho que isso acaba sendo um pouco paia, porque você tem muitos times ali ganhando títulos o tempo inteiro. Mas quando acontece assim de todo... Também aconteceu no Campeonato Italiano, né, nessa temporada. Foi o 4º campeão diferente nos últimos 4 anos. Eu acho que é bem melhor, fica bem mais interessante assim. Sobre o Porto ainda, né, pra finalizar essa parte aqui, eles ainda vão jogar a final da Taça de Portugal, né, da Copa de Portugal contra o Braga, então é mais um título que o Porto pode vencer, afinal já ganharam a Taça da Liga, né, e pode ganhar essa Taça de Portugal. E num resumão da Liga como um todo, após 34 rodadas, o Benfica foi campeão com 87 pontos, o Porto 2 atrás, pra tu ver como o confronto direto é muito importante, né. Isso. O Benfica ganhou o primeiro turno de 1-0 e no segundo turno o Porto ganhou 2-1. 2 pontinhos apenas, né, separaram ali o Porto do Benfica, e talvez uma decepçãozinha na temporada tenha sido o Sporting, que não vai pra Champions League, né, o Sporting pegou uma vaga na Europa League, sim, enquanto o Benfica e Porto estão na fase de grupos da Champions, e o Braga vai pros playoffs. O Arouca e o Vitória de Guimarães vão para os playoffs da Conference League, enquanto os rebaixados foram o próprio Santa Clara, que o Benfica venceu aí, né, na última rodada, o Marítimo e o nosso querido Paços de Ferreira, exatamente, vai jogar a segunda divisão. Então assim encerra-se
uma temporada da Liga Portugal que eu não sei quanto ao Yuri, né? Mas eu posso falar por mim. A gente, ou pelo menos eu, né? Vou falar por mim, na verdade. Eu me aproximei um pouco mais da Liga Portugal, que era uma liga que eu não costumava assistir muito, né? Um pouquinho mais nessa temporada, justamente por causa do Eurocast. A gente tomou uma decisão editorial há um tempo atrás, de ao invés de focar apenas nas 5 principais ligas europeias, como era o comum, a gente expandiu para 7. Então a gente abraçou também a Liga Portugal e a Liga da Holanda, a Eredivisie. E apesar de a gente não ter o maior conhecimento, né, não tem como mentir aqui, eu sei muito mais de Premier League do que eu sei de Liga Portugal. Né, não vou ficar tentando passar a imagem aqui de que eu sou um alto conhecedor. Mas de qualquer maneira, a gente tem acompanhado mais, a gente tem seguido mais, a gente tem falado mais. E eu acho que é bem importante essa mudança nossa aí de forma de abordar, né? E eu fico feliz também de tá sabendo mais, conhecendo mais, aprendendo mais sobre Portugal, a liga e os times, né? Também, assim, é difícil, cara, porque você é um ser humano só, com 2 olhos, você não consegue fazer o Jutsu do Clone da Sombra, então são 7 campeonatos para acompanhar, e quando você trabalha com criação de conteúdo, você não pode escolher a sua prioridade, né? Se todo mundo quer saber de Premier League, de La Liga, de Série A italiana, você não pode simplesmente chegar e falar, beleza, hoje o programa vai ser 80% da Eredivisie. Não, você tem que atender o seu público. Então, mesmo que a gente tente, né, a gente tenta trazer de cada um pouco, mas é inevitável que certas competições têm prioridade, como a Premier League. Na Premier League, acho que a Premier League deve ser papo de 40, 50% do conteúdo do Eurocast, porque é onde tem mais times relevantes, é onde tem mais coisas importantes acontecendo, é onde os times vão mais longe na Champions e tal, então acaba que nem sempre a gente pode escolher qual que vai ser a prioridade das coisas. Então tá, Benfica campeão.